na primeira pessoa escreve o jogo. Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, António Cruz Rodrigues, é professor do IAD, é a mais antiga instituição de ensino superior do país dedicada ao design. Vamos já falar um pouco sobre o trabalho do IAD. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Já, olhando para as primeiras páginas dos jornais e para os assuntos que reteve na leitura desta manhã, começamos a falar sobre esse relatório da OCDE e a preocupação em torno dos jovens que não trabalham nem estudam. Ora, muito bom dia, muito obrigado em meu nome e em nome do IAD por este convite e, de facto, esta foi uma das notícias que eu selecionei, que não só vem no Jornal de Notícias, mas também no Público e noutros jornais do dia de hoje. Porquê que fizeste a escolha? Porque é aquela que nos preocupa mais. Porque é aquela que tem a ver com os jovens, tem a ver com, portanto, digamos, a nossa oferta formativa é dirigida a estes jovens e, de facto, manifestar-se este desinteresse pelos jovens, pela sociedade, preocupa-nos muito. Mas faltam políticas ou falta mesmo, também por outro lado, alguma cultura familiar de incentivar os jovens a tentarem manter-se, pelo menos no universo escolar? Bom, eu julgo que a segunda notícia também tem a ver com as famílias, mas esta aqui, eu penso que tem muito a ver com a capacidade que os estabelecimentos têm de motivar os jovens para a construção de uma nova sociedade. Nós estamos particularmente interessados em envolvê-los naquilo que nós chamamos o desenho de uma nova sociedade. Eu direi que os jovens já sentiram e sentem que os modelos que estão presentes em muitos estabelecimentos de ensino são modelos que, de alguma forma, não consigo encontrar outra palavra, colapsaram. Digamos, os jovens sentem, veem à sua volta que aquilo que lhes é oferecido não interessa e não vai ajudá-los a construir esta nova sociedade. Porque os nossos jovens não são pessoas desinteressadas. Eles estão desinteressados daquilo que é uma boa parte da oferta formativa dos estabelecimentos de ensino. No IAD tem tentado combater isso? Absolutamente. Absolutamente. Estamos em uma luta muito difícil porque, de facto, os jovens estão renitentes em muitos aspectos, mas temos atingido resultados muito interessantes nesse âmbito, envolvendo-os neste desenho da sociedade, motivando-os, interessando-os em participarem na sociedade que, no fundo, vai ser a deles. Por exemplo, o facto de terem tido muitos casos de sucesso nas últimas décadas, ao nível da criatividade, ainda agora no EDP Challenge tem jovens também nas finais deste concurso. Essas conquistas acabam por contagiar pela positiva os outros alunos do IAD? São exemplos, sem dúvida, e nós temos atingido resultados muito interessantes. Ainda agora fomos considerados uma das 10 melhores escolas do mundo no âmbito de design, porque com projetos, e no caso específico com um projeto do Rui Vasques, que claramente propõe qualquer coisa de novo para a sociedade. Portanto, o que nós pretendemos é gatilhar este interesse pelos jovens, pela sociedade. Professor, o que é certo e isso leva-nos ao segundo tema que escolheu, relativamente ao crédito mal parado das famílias. Ele atinge já níveis nunca antes vistos. Como é que se consegue ter esses objetivos de vida, de um percurso ligado quer ao trabalho, quer ao universo académico, se não há dinheiro para o fazer? É muito difícil e devo dizer que pessoalmente me afeta muito essa situação, porque me custa muito olhar para um jovem e ver que ele está a viver situações como essa. É muito difícil um jovem que vive um ambiente familiar de dificuldades, não só fazer aquilo que estávamos a falar em relação à primeira notícia, motivá-lo, como, digamos, muitos deles, eu direi que nem sequer têm dinheiro para fazer uma fotocópia. E é muito difícil este contexto, este clima. Nós, no IAD, temos também, digamos, essa consciência. Lutamos por eles, facilitamos, adaptamos-nos,
somos positivos, queremos que sejam jovens animados para a construção desta sociedade. Mas tem observado nos últimos tempos casos de jovens que têm de desistir de estudar precisamente por falta de dinheiro? Sim, sim. E acho que a primeira questão é perceber que isso existe, não fechar os olhos e, diremos, facilitar no bom sentido. Porque, sabe que é estar a falar para alguém que o mundo dele é um mundo que desabou. Ou porque o pai perdeu o emprego, a mãe já também não tem emprego. Isso para nós é uma questão muito presente, ou seja, o lado humano interessa-nos muito e é uma constante essa nossa preocupação. O terceiro tema que escolheu, ele está também no Jornal de Negócios, é um tema económico que está relacionado com os estaleiros de Peniche. Por que é que escolhe este tema? Escolhi porque, porque não posso apenas escolher notícias, embora a primeira, de alguma forma, quando falamos desta geração nem eu vejo aquilo de um sentido positivo, ou seja, olhamos para esta situação e o que é que temos que fazer neste contexto. A segunda notícia, relativamente ao crédito mal parado das famílias, já é algo de negativo. Esta aqui é claramente para mim positiva. Porquê? Porque é a constatação de que os portugueses têm determinadas capacidades, eu direi quase genéticas, que de certo modo estão inibidas. Há um pouco aquela questão, esta teoria do gene inibido, é como se um atributo saltasse de geração para geração, não é? E os portugueses têm um conjunto de atributos inibidos que precisam de ser despertados. A oferta formativa de uma instituição como a nossa tem também essa consciência, digamos, o que é que se pode... Muitos deles não são imediatos, precisam ser trabalhados, mas precisamos de reativá-los. Imagina uma coisa muito simples, que é, dando um exemplo outra vez da família, um avô ou um conjunto de avós que têm uma propensão muito clara para a matemática, depois a geração seguinte já não tem e depois os netos têm. Digamos, há um determinado atributos inibidos. E as empresas portuguesas, as indústrias portuguesas têm uma capacidade brutal e muitas vezes têm esses genes inibidos escondidos. No caso dos estaleiros, no caso da indústria naval, acho que não vale a pena estarmos aqui a repisar o mundo que descobrimos. Nesses momentos, nós fomos capazes de fazê-lo porque dominávamos muito bem a engenharia naval. Imagine que não só éramos capazes de construir barcos com uma agilidade muito grande, como até levá-los por construir para sítios longínquos e construí-los lá, substituindo aqueles que já não estavam bem ou parte daqueles que já não estavam bem, assim como fazíamos com os fortes. Digamos, a mim faz-me um pouco confusão como é que não se recuperam estes atributos. Esta notícia, digamos, ativou em mim um pouco o recordar quanto é importante aquilo que eu acabei de dizer. Não necessariamente no setor naval, mas noutros setores de atividade empresarial, o professor de alguma forma traçou uma radiografia ao fazer o seu doutoramento. Foi o primeiro doutoramento do IAD, numa escala mais pequena das pequenas e médias empresas. Conseguiu perceber concretamente até que ponto o design acaba por ser decisivo naquilo que é a vontade de muitas destas empresas saltarem lá para fora e percebeu também se elas de facto já estão atentas à importância também do design neste mercado empresarial? Com certeza, digamos, foi o primeiro doutoramento, digamos, fui eu que o fiz, tive essa honra. Direi que no IAD nós estamos abertos, de alguma forma, a muitos outros doutoramentos e queremos envolver as pessoas também na produção do conhecimento, não é? E naquilo que eu disse no início, a construção de uma nova sociedade. Especificamente em relação a este doutoramento, eu queria dizer o seguinte: por vezes a imagem que se tem do design é aquela digamos, de um técnico, um indivíduo que tem uma habilidade de usar ferramentas, digamos, de representação, se assim pode ser. Não é só isso. O design é também uma atividade que pensa as empresas, que desenha as empresas. No caso específico, este doutoramento conseguiu identificar aquilo que já estava identificado, de certo modo. Portanto, não é novidade que nós temos um tecido empresarial constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas. Portanto, é essa a característica. Também não é novidade que desses 97% de pequenas e médias empresas, 80 e tal % são micro.
Portanto, isto quer dizer que não há possibilidade de sobreviver se não houver cooperação e parcerias. Portanto, isto é um primeiro dado. A segunda questão tem a ver com uma identificação muito clara de dois fenómenos. Há uma tendência para ou chegar demasiado cedo ao mercado, não estando preparados, portanto, não tendo havido uma estratégia consistente, ou chegar demasiado tarde ao mercado, tendo preparado demasiado. Portanto, isso é um dos aspectos que este trabalho, esta tese de doutoramento, digamos, identificou. Por outro lado, posso também dizer-lhe que no ciclo de criação, por exemplo, de um produto, as empresas portuguesas têm uma habilidade fantástica em conceber. Depois, quando se trata de desenvolver o produto, já não tanto. Quando se trata de implementar o produto no mercado, um pouquinho menos. Portanto, isso, de alguma forma, foi aquilo que se identificou. Mas há um conjunto de aspectos muito bons que este trabalho releva relativamente aos empresários. O primeiro é uma coisa muito simples, os empresários portugueses cresceram um pouco na tentativa e erro, através de vagas ideias, mas nós descobrimos o mundo também por vagas ideias. Enfim, imaginávamos que determinado local havia e fomos lá. Os empresários portugueses fazem também a mesma coisa. E não quer dizer que não haja estratégia. Quer dizer que experimentam. Portanto, há aqui um gene, voltamos àquela questão de gene inibido, há uma característica dos empresários portugueses que é a experimentação, adquirir conhecimento através da experimentação. Portanto, isso é um dos aspectos. Outro aspecto é muito simples, os empresários portugueses, sobretudo os industriais, têm uma perícia enorme. E essa perícia enorme é alcançada pelo simples facto de as ações serem próximas dos resultados. Vamos sendo concretos. O ir às feiras muitas vezes, o experimentar novos produtos nas feiras muitas vezes, o ver se dá, e o ver se dá pode ser visto de uma maneira negativa ou positiva. Eu direi que é uma maneira positiva. O ver se dá produz uma experiência e um conhecimento fabuloso dos empresários portugueses, que tem que ser estimulado e deve ser continuado. Portanto, não é um erro ir ver se dá, não é um erro experimentar. Aumentou a perícia. O contexto é muito adverso neste momento e significa que esse conhecimento tem que ser incorporado na universidade, esta característica. No caso do IAD, nós temos essa consciência muito clara. Teorizamos, mas teorizamos através da prática. Professor António de Cruz Rodrigues, muito obrigada por ter estado nesta revista de imprensa e um bom dia. Muito obrigado.